Tá procurando aula no Gui? Dá uma olhadinha nesse trecho da aula feito exclusivamente para os nossos assinantes da BJJ Protec. Voltamos então para a parte principal da aula e hoje a gente vai ver alguns exercícios para a gente se manter mais forte na emborcada, estudando os conceitos, as mecânicas dele, para a gente também criar um entendimento de como as defesas ficam mais eficientes. E a primeira que a gente vai fazer é uma das principais para a gente aprender a pesar e ativar o quadril no chão. Eu costumo falar que eu posso trabalhar o meu corpo em partes separadas ou eu posso trabalhar em bloco. E essa movimentação é um trabalho de bloco, onde eu conecto o meu corpo inteiro e deixo ele mais pesado por isso, tá? Pode deitar aqui, Bruno, por favor, deitado, barriga para cima mesmo. Então, quando eu vou emborcar o meu adversário, eu quero às vezes passar a guarda dele, às vezes eu quero virar ele de 4 apoio para chegar nas costas ou simplesmente ganhar a lateral dele, passando as pernas para o lado. E qualquer uma dessas formas fica mais fácil de fazer quando ele está com o corpo relaxado, porque o movimento parte com parte. Estende todo o corpo aqui lá na frente, Bruno, e fica bem relaxado, tá? Então agora, se eu pegar o Bruno aqui e começar a jogar ele para trás, eu vou levar as pernas dele primeiro, agora estou levando o quadril, agora o corpo, joguei, virei ele todo, relativamente fácil, jogando um pouquinho de cada vez. Agora, se ele ativa as pernas com o quadril, bem forte, tá, Bruno? Contrai bem a lombar. Olha como já tá mais pesado para eu jogar ele, tá? Mas ainda assim, fica ali, Bruno, mas ainda assim, ó, fazendo mais força, eu consigo jogar. Agora, se além de toda essa ativação que ele fez do quadril, ele ativar a cabeça também no chão, apoiando a cabeça forte lá, ó, agora tá todo o peso, tá aqui travando. Então agora ele tá muito mais pesado, tá, galera? Tentei usar essa dinâmica aqui pra gente entender esse conceito de ativação. Pode levantar, Bruno. A maneira de eu pesar o meu quadril pro chão para eu ficar mais forte. Na emborcada, como é que isso acontece, né? Da mesma forma. Então, quando ele vem aqui, olha só, minhas costas estão quase retas aqui, só que a minha cabeça está curvada. Se tem uma parte da minha coluna curvada, todo o restante fica um pouco mais fraco. Então agora o Bruno começa a avançar, a tirar o meu quadril do chão, como está fácil para ele fazer. Agora se eu começo a estender as minhas pernas, forçar as minhas pernas para o chão, aqui ó, eu começo a ativar a minha lombar. E aqui ó, já estou mais pesado, né, Bruno? Já está mais pesado para ele. Agora se eu ativo a minha cabeça também forçando, até o peso dos meus ombros, das minhas costas, ó, foi lá para cima do Bruno. Joga a minha perna agora, Bruno. Bem mais difícil de ele jogar, ó, por causa dessa ativação aqui, tá bom? Junto disso, eu também vou controlar o pulso dele, porque ele vai querer tirar o meu quadril do chão. Então a atividade agora é essa, o Bruno vai tentar tirar o meu quadril do chão, vai lá, Bruno, tirando isso, dobrando meu corpo aqui, ó, quando ele dobra meu corpo, desativa e eu fico mais leve, e eu obviamente vou tentando pesar, ó, forçar para o chão. Aqui, pessoal, quando a gente começa a fazer essa movimentação, às vezes não tem muita sensibilidade ou noção corporal, domínio corporal para fazer. Então, uma maneira que eu encontrei de mostrar para os meus alunos é estendendo a perna, ó, pesando aqui, tá bom? Depois, o ideal é que você faça isso desse jeito, ó, sem precisar estender a perna, ter a mesma ativação aqui. Porém, no começo é difícil de a gente entender essa ativação mantendo a perna flexionada. Então pode trabalhar aqui, ó, estendendo a perna lá. O Bruno vai tentando passar e eu vou pesando, ó, jogando meu quadril para o chão, sempre forçando para o chão, para tentar ter essa pressão aqui, tá bom? Deixa eu mostrar ali, Bruno, deita ali. Então, ó, tô lutando, o Bruno tá relaxado, relaxado. Ó como eu vou movimentando ele, como tá fácil de jogar. Agora ativou o quadril, olha a diferença que tá, ó, de pesar pro chão. Isso, e as mãos marcando meu pulso aqui, tá, Bruno? Isso, dominando meu pulso. Olha como tá mais difícil de eu chegar caminhando com ele aqui, certo, galera? Essa movimentação, então, a gente vai fazer 5 minutos, revezando cada um pouquinho. Isso, revezando cada um pouquinho para sentir essa pressão, tá? Mais uma vez aqui, só pra gente reforçar bem que essa é a principal defesa, tá? No kimono, a gente trabalha com pegada de manga e mantém empurrando longe.
No no-gi eu vou trabalhar pegada de pulso, controlando o pulso do meu adversário. Agora ele vai começar a jogar pressão, ó, e eu venho jogando pressão pro chão, pesando meu quadril aqui pro chão. E sempre que eu consigo, ó, já vou colocando o gancho por dentro. Levanta agora, Bruno. Agora já era, se eu botei gancho aqui dentro. O que acontece, deita lá, Bruno, é que quando eu marco o quadril dele na emborcada, eu vou encurtar aqui para ele não botar gancho. Bota gancho lá, não consegue. Mas à medida que ele vai ativando o quadril, caminhando, olha como abre a brecha. E aí já entrou o gancho. Aí agora tem que tentar tirar, ó. Mas já ficou muito mais difícil para mim. O primeiro objetivo é você aprender a pesar o quadril. Depois que você pesou o quadril, aí quero que você tente colocar esses ganchos, tá bom? Mas primeiro, criar a consciência de pesar bem o quadril. 5 minutos, depois a gente vai para a nossa próxima atividade, domínio da axila do meu oponente. Outra maneira de eu manter conectado é travar o meu adversário, né? Pesar em cima dele. Então, quando eu não estou conseguindo pesar meu quadril, estou com dificuldade de estender a coluna, uma outra pegada que eu posso fazer, ó, é vir aqui com uma pegada de concha. Deixa eu tirar essa perna aqui, pode ficar assim. Uma pegada de concha no tríceps, mas quase que na axila do meu adversário, bem alta. Mas não é uma pegada para puxar ele para mim, é uma pegada que eu encaixo, além de puxar para mim, eu faço essa torção, faço o ombro dele baixar junto aqui, né? Então o Bruno me emborcou, vem aqui, ó, domino a axila dele e começo a puxar para mim. Emborca lá, Bruno, tenta raspar para qualquer lado. Ó, começa a ficar pesado, tá? Normalmente a gente trabalha um lado só para controlar, mas você pode experimentar alternando os dois lados, tá? Deita ali, Bruno, por favor. Pode ser cabeça para lá. Aqui, ó, toda vez que eu tô com a posição de emborcada, eu vou jogar o Bruno, né? Eu vou jogar o lado esquerdo dele. Ah, perdão, o meu lado esquerdo. Então o que eu faço? Eu não jogo daqui, eu tenho que fazer isso, ó. Eu jogo o meu ombro junto para eu conseguir arremessar ele para lá. Quando o Bruno ganha aquela pegada na minha axila, ele pesa o meu ombro nele. Então agora eu não consigo mais deslocar e jogar e pesar tranquilo. Então é uma pegada que dá um bom controle para você se manter conectado no adversário. Então a gente vai experimentar essa pegada. Lembrar, a pegada não é uma pegada que puxa assim. Essa pegada de concha, em muitas movimentações, ela faz muito mais sentido quando você cria essa rotação, trazendo ela para você na puxada, tá bom? Da mesma forma, 5 minutos revezando. Faz ali uns 20, 30 segundos, um, troca, o outro faz e vai experimentando. E à medida que seu colega começa a pegar bem a defesa, vai aumentando um pouquinho a intensidade também da movimentação, tá bom? Depois disso, a gente vai trabalhar esgrimando paralelo, tá? Vamos lá então, pessoal. Outra movimentação que a gente vai fazer também, travando o nosso... Deixa eu fazer desse formato aqui que é mais interessante. Uma movimentação bem interessante para eu matar a emborcada do meu adversário é eu esgrimar paralelo aqui, ó. O meu braço direito embaixo do braço esquerdo dele, né? Porque a gente está em espelho aqui. Eu vou cruzar por aqui. Isso ajuda a manter o ombro dele baixo. Mas muito importante para eu travar o meu adversário, eu fecho mão com mão aqui, ó, e eu manter o meu antebraço no pescoço dele, travando ele aqui para mim. Se meu antebraço sai, ele já se movimenta melhor, embora ainda fique preso. Mas o que eu quero é isso aqui. Quando eu faço essa pegada aqui, me emborca lá, Bruno. Não tem mais emborcada, tá, galera? Aqui matei a emborcada dele. E aqui é interessante que tem mais... Vamos virar um pouquinho assim. Aqui é interessante que além da emborcada, tem algumas finalizações. A primeira delas, eu só junto as minhas pernas aqui, ó. Aperto e já finaliza. A segunda, eu trago o ombro dele para mim. E aí quando eu trago o ombro dele para mim, eu tenho chave reta, tenho triângulo, tenho omoplata, armlock, uma série de ataques.
Mas o objetivo agora não é atacar a finalização. Quero só que vocês lembrem que a gente tem essas opções ali. O principal ponto hoje é não tomar a passagem de guarda, aprender a ficar forte na emborcada. Pode deitar, Bruno, por favor. Então, de novo, e essa aqui, pessoal, é interessante que ela seja feita muito rápida, antes que eu cole demais no meu adversário. Então o Bruno viu que eu estou entrando, ele já vai jogar a mão paralela. Olha só, mantenha assim, Bruno. Aqui, ó, como eu ainda mexo, movimento ele. Agora, quando ele bota o antebraço do lado da minha cabeça, olha como limita a minha movimentação. Então aqui para emborcar ele agora, muito difícil. E ele ainda pode apertar a perna ali, finalizar no meu braço, ou dar um tranco, puxar meu braço para dentro, levar para chave reta, para triângulo, armlock, omoplata, uma série de ataques aqui. Como eu já reforcei antes, não é o objetivo principal esse ataque de finalização. O objetivo principal é o bloqueio, mas é legal a gente lembrar e saber que tem aqueles ataques ali, tá bom? A última, essa movimentação a gente vai praticar 5 minutos também, revezando também, tá? Cada um fazendo um pouco para sentir a movimentação e sentir o controle dela. E a última que a gente vai fazer aqui de reposição é empurrando o cotovelo do adversário para cima. Então muitas vezes, pode vir daqui, Bruno, por favor. Muitas vezes estou nessa posição, o Bruno vem ganhar e ele deixa o cotovelo mais aberto, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou empurrando o cotovelo dele para cima. Só que agora eu inverto o processo da minha perna. Normalmente eu jogo o pé para fora e o joelho para dentro. Para eu liberar minha perna, eu vou jogar o meu joelho para dentro, o meu pé lá para dentro, ó, e vem tirando o meu joelho para fora, da onde eu também posso já buscar uma finalização, embora o principal objetivo agora seja a reposição. Então, de novo, Bruno veio me travar aqui, ó, principalmente quando ele vai querer me emborcar, vai querer jogar. Eu jogo o cotovelo dele para cima, tiro minha perna para cá, posso trazer para um triângulo ou simplesmente a reposição. Estou marcando ele aqui, foi jogar a perna para o lado, ó, tiro, liberei. Voltou, jogou para o outro, ó, tira, joelho para fora e libera. Pode manter um pouquinho mais a pressão, tá, Bruno? Ó, para dar tempo mesmo de tirar a pressão, ó, joelho e vai tirando. Certo, pessoal? Por isso, na emborcada, sempre o recomendável é fechar bem o cotovelo. O adversário está emborcando, cotovelo aberto, abre bastante essas defesas de empurrar o cotovelo para cima. E essa última que a gente vai fazer da aula de hoje, 2 minutinhos cada um, tá? Essa é uma situação bem tranquila, a gente vai fazer só uns 2 minutinhos para pegar essa movimentação também. Aí depois a gente vai para o específico de emborcada, o de cima tentando passar, finalizar ou pegar as costas, e o de baixo tentando defender e finalizar, se conseguir, mas principalmente defender a emborcada, se manter seguro na emborcada, certo? Feito isso, as lutas, sugestão de 2 lutas de 6 minutos, depois o fortalecimento da região do core, os alongamentos e sugestão de fechamento. Procurem chegar às situações da luta por um ângulo diferente. Seu ponto fraco pode virar um ponto forte. Então o que eu quero dizer com isso, galera? Uma vez eu fui no seminário do Márcio André, grande atleta, que era aluno do professor Fábio Andrade. É aluno do professor Fábio Andrade ainda, mas tem a própria equipe hoje. E, pô, ele é um cara sensacional. E no seminário um atleta perguntou para ele, pô, como é que eu defendo? Ele mostrou uma puxada de guarda que meio que caía na emborcada. Dele assim, pô, mas se eu fizer essa puxada eu caio na emborcada. E eu odeio emborcada, é uma posição ruim. Aí o Márcio André respondeu assim, pô, eu adoro que me emborque, porque dali eu saio vários ataques. E aquilo me marcou porque uma coisa que é muito ruim para um é muito boa para outra. E eu já tinha passado por essa experiência porque eu também odiava meia guarda quando eu comecei no jiu-jitsu, e porque tinha uma equipe muito forte na minha cidade que fazia muito meia guarda, só que como eles faziam muito, eu me obriguei a aprender a fazer para tentar anular, e hoje eu gosto muito de meia guarda. Então é um grande aprendizado para a gente observar por esse ângulo como algo que para a gente é um ponto fraco, algo que a gente não goste, que tenha que melhorar muito, se a gente dedicar muita atenção naquilo, pode acabar virando um ponto forte. Então tudo depende da energia que você coloca, da sua mentalidade, o quanto você se dedica, que até seus pontos fracos podem virar pontos fortes. Estude jiu-jitsu, estude com a BJJ Protec.
Esse é um pequeno corte das nossas aulas que a gente envia toda semana para os nossos assinantes. Quer saber mais? Então entre na BJJ Protec e faça parte do nosso time.